Futebol eletrônico na Bradesco Esportes FM com Mauro Santana. Um forte abraço a você, amigo ouvinte, acompanhando a nossa programação. Então te prepare, hein? Porque a partir de agora, você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no futebol digital e virtual. Porque aqui na Bradesco Esportes FM está começando o programa Futebol Eletrônico. Mauro Santana. Pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que também acompanha em São Paulo, em 94.1. A você em qualquer lugar do planeta, que no seu aplicativo aí no Band Rádio, no seu smartphone ou iPhone, também nos acompanha, ou através da internet, no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Este é o programa Futebol Eletrônico e deixo aqui dar o meu forte abraço em Juan Rodrigues, ele que já tem cadeira cativa aqui no programa Futebol Eletrônico. Forte abraço a você, Juan. O que você traz pra gente aí de novidade? Quais são os seus destaques nesta edição deste fim de semana? Fala, Mauro, amigos ligados aqui na rádio do seu esporte. É sempre um prazer participar do Futebol Eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM, podermos falar um pouquinho dos jogos na rádio do seu esporte. Vamos trazer principalmente a questão da atualização do FIFA, já que no último final de semana, como havíamos previsto, houve a atualização, né, tanto para PC quanto para os jogos nos games mais diretamente, e algumas mudanças aconteceram, mas já posso dizer, Mauro, que não houve mudança em clubes brasileiros, o que para todo torcedor foi uma grande pena. Boa, hein, Juan? Gostei. Traz pra gente então quais são as atualizações. Eu particularmente eu tô por fora, então eu preciso que você me atualize com as atualizações nesse jogo e quais são as principais novidades que você observou, Juan. Olha, Mauro, para começar, vamos incluir aqui a situação envolvendo o FIFA 17, que já teve a sua atualização, e posso dizer que não teve clubes brasileiros, muito porque ainda rola aquela questão judicial envolvendo a participação ou não dos jogadores, né? Até citamos alguns nomes como o próprio Apodi, o Vanderlei, que estão por trás dessa situação, e o FIFA preferiu, no caso a EA Sports preferiu mantê-los aí sem a atualização com jogadores genéricos. Particularmente no meu jogo, ainda não sei quantos eu posso fazer, mas estou atualizando a equipe do Botafogo, fazendo manualmente os jogadores. Vai demandar um tempo, já que não estou nem um pouco afim de esperar a boa vontade do FIFA 17 da EA Sports de poder incluir os brasileiros no game, o que é uma grande pena. E algumas situações foram atualizadas, como por exemplo o placar atualizado da Premier League, a inclusão de alguns escudos e uniformes oficiais das ligas argentinas, como o caso do Vélez Sarsfield e do Tigre, que estavam sem a liga. Além disso, os hermanos, né, nesse ponto ainda ganharam mais em cima da gente, já que eles contam com uns 30 times totalmente licenciados, com jogadores, com uniformes, o que só denota a grande pena que está sendo para o brasileiro esse FIFA 17, já que conta com os times atualizados com uniformes, etc e tal, mas, por exemplo, não pode contar com os jogadores que gostaria de contar. E na Argentina, que é do lado, você conta. No Chile, que é do lado, você conta também. Muito por conta da questão do que foi dito pela EA Sports da licença FIFA Pro, que daria o direito a ter esses atletas na liga. Bom, algumas coisas foram atualizadas, como por exemplo, uma situação em que o chutão do zagueiro não funcionava, uma rara situação onde a disputa de pênaltis deveria terminar mais cedo, a questão da inteligência artificial também foi bastante atualizada, troca de jogadores nos escanteios, cobranças de falta, a melhoria física da bola, onde chutes de longe do gol perdiam muita velocidade, inclusive estava muito difícil da bola pegar a altura, e estava sentindo muito essa diferença do FIFA 16 pro FIFA 17, algumas das mudanças. No Pro Clubes aconteceu o seguinte: aumento da experiência necessária para atingir esse ponto. No Ultimate Team, a dificuldade do Foot Single Player já não é mais padrão desenvolvida pelo próprio computador, além de no modo carreira houve a mudança da inteligência artificial do CPU, que deixava os craques do time frequentemente no banco, ou seja, você ia jogar contra o Chelsea, o Willian não era titular, dentre outras situações.
e na questão visual, como já falamos anteriormente. Ou seja, o FIFA mexeu bastante, né, nessa atualização, mas para a pena do torcedor brasileiro, ainda não aconteceu da inclusão dos clubes brasileiros e da liga mais pronta, né, com os jogadores e os clubes todos certinhos. Tá certo, Mauro? Esse destaque falando sobre a liga, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre aquele teste de velocidade que eu falei anteriormente. Pois é, Juan, você já tá há um tempão falando desse teste de velocidade, até agora você não trouxe aí os detalhes pra gente. Quero saber mais um pouco sobre isso e, é claro, quais são os outros destaques que você vai trazer aqui pra gente. Agora, além disso, Mauro, vamos falar da velocidade dos atletas, né? Tem até uma medida muito interessante que foi feita pelo canal do YouTube WRZZER, que colocou frente a frente alguns jogadores tidos como os mais rápidos do FIFA para ver quem ganharia numa corrida muito legal, o que aconteceu, a forma com que eles fizeram, e a gente vai trazer isso também, além da palavra de um atleta que estava curtindo o futebol eletrônico no último final de semana e, inclusive, ele aparece como um dos principais jogadores que tem um futuro próspero, digamos assim, na liga japonesa. Inclusive, no modo dirigente, fiz a contratação desse jogador. Mauro, a gente chega com esses assuntos. Ah, isso aí eu quero conferir sim, Juan, eu quero conferir, mas antes vamos falar a respeito da questão do teste de velocidade, que eu achei muito interessante, e fala mais um pouco sobre esse assunto, então, pra gente aqui no futebol eletrônico, pra galera. Olha, Mauro, esse teste de velocidade foi feito pelo canal de YouTube WRZZER, e consistiu no seguinte, né? Eles escolheram jogadores que têm um alto índice de velocidade, ou seja, tem no jogo isso como seu ponto forte, como o caso do Bellerin, do time do Arsenal, do Aubameyang, que é nitidamente bastante rápido, e isso também evoluiu. Até o próprio Aubameyang comentou, né, nas redes sociais sobre a evolução de um jogo para outro, que ele realmente agora está bem mais forte, como parece que é na realidade, né? Tá bem mais real nesse tipo de questão. Aí se colocou um grupo de 4 para ver quem passava no teste de velocidade, né? Se colocando a velocidade máxima. Isso foi pro YouTube, a galera pode conferir lá também. E sendo assim, a final ficou a seguinte: Mats Boll, que é da equipe do Gertenfurt, tem longa passagem pelo futebol da Alemanha nas divisões inferiores, sempre quando aparece no FIFA é um dos mais rápidos, já foi assim em outras oportunidades, outros clubes dele, e que fez a final contra o Bale, Aubameyang e também o CR7. Para surpresa de todo mundo, quem ficou na frente foi o jogador do Gertenfurt, o Mats Boll, que tem a aceleração de 97 e o sprint de 96. Se olhando para um aspecto geral, por exemplo, ele tem um nível de 66, mas na velocidade faz bastante diferença. Isso pode ser provado nessa espécie de experiência que foi feita por esse canal, que muitos usuários estão comentando nas redes sociais, né? Porque esse jogador, ele não tem uma certa notoriedade falando-se internacionalmente. Dentro da Alemanha até tem uma certa notoriedade, mas joga normalmente nas divisões inferiores do futebol alemão. Sempre tem oportunidade, sempre tem clube de olho nele, e na aceleração e no sprint ele passa qualquer outro jogador do futebol mundial, o Mauro. Isso chama atenção no FIFA, que tem essa particularidade, ele sempre na frente, mais um ano tendo aí ficado na frente nesse teste realizado por um canal específico para os jogos, né? Alguns gamers com certeza vão contestar, mas é apenas uma brincadeira para dizer que há essa questão da velocidade, os atletas que inclusive são mais rápidos no jogo, o Bale, o Aubameyang, o CR7, né, o Cristiano Ronaldo, já são conhecidos que tem essa qualidade como uma das principais, Mauro. Cara, que legal, hein? Muito maneiro isso, muito interessante. Agora, eu tô na expectativa, Juan, que história é essa que tem fã nosso, que nos acompanha, nosso ouvinte, e que é jogador de futebol e que ainda está envolvido em atualização de jogo? Conta essa história pra gente aí, Juan. Bom, Mauro, agora vamos mergulhar no jogo no Japão, né? Já que o Japão é a nova liga que veio, né? Até uma parte de uma estratégia da Konami de atacar o ponto, na verdade uma estratégia do EA Sports, de atacar o ponto onde o rival era muito grande, né? Que no caso era a Konami. Hoje tem a liga japonesa no FIFA e isso tem sido massificado bastante
né, a presença dessa liga com times até com uma certa qualidade no jogo. Fato é, Mauro, que a liga está bastante interessante, tem alguns jogadores que são de qualidade, inclusive coloquei durante o modo dirigente que fiz, um olheiro no Japão, né? Tem essa particularidade no FIFA que você pode colocar o olheiro para ver possíveis jogadores. E lá, para minha surpresa, alguns brasileiros foram lembrados, como por exemplo os nomes do Ademilson, do Wellington Tanque e também do jogador da equipe do Vengalta Sendai, o Ramon Lopes, que até tem uma particularidade na rodada do campeonato japonês, ele fez 3 gols na disputa por lá. Fato é que os times estão fortes e o Ramon Lopes, nessa olhada, né, nessa busca do olheiro por jogadores, ele foi indicado como um dos principais atletas da liga, né, e inclusive como um futuro promissor, e fiz essa contratação para o Hull City. Fato é que enchi de brasileiro na minha liga, jogadores que estavam no futebol japonês, como é o caso do Wellington Tanque, que estão fazendo sucesso, inclusive no FIFA, tendo aí uma boa perspectiva em cima deles, né, da EA, tanto que aparecem, quando você bota como mulher, aparecem como propensas contratações do jogo. Interessante que o próprio Ramon Lopes, estive conversando com ele gostou bastante, ele comenta, vamos ouvir aqui o que ele tem a falar sobre essa questão. Fala galera, eu tava aqui ouvindo futebol eletrônico e eles estavam comentando que no jogo eu sou um dos jogadores que mais evoluiu no Japão, no jogo. Ou seja, eles têm uma grande expectativa em mim quanto a isso. Achei demais, achei muito legal, né? Eu também que sou muito fã de jogos. E fiquei muito surpreso e feliz ao ter essa notícia. Bacana demais. Tá aí, Mauro, esse o Ramon Lopes falando com a gente aqui, ele tava ouvindo o programa e gostou bastante do que viu, né, das perspectivas do FIFA, que são muito grandes quanto a ele. Pelo menos no meu time tá dando bastante certo, né, Mauro? Cara, que máximo, hein? Nosso Ramon Lopes, nosso ouvinte, lá do outro lado do mundo, brilhando no futebol e aí sendo protagonista da atualização. Muito legal mesmo. Parabéns, Juan, pela produção e pelo contato, inclusive, com o Ramon Lopes, mandando um forte abraço pra ele e pra toda a galera que nos acompanha através do aplicativo Band Rádios, né? Em todo lugar do mundo e também através da internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Aproveitando, Juan, inclusive, pra te agradecer aqui, mandar um forte abraço pra você e continua com a gente aqui, né? Você, não vai entrar no ar, mas vai continuar acompanhando aqui a nossa participação. Porque a gente tem, inclusive, aqui a participação de nosso convidado especial, nosso Patrick de Oliveira, convidado especialíssimo, vai estar com a gente aqui no Futebol Eletrônico daqui a pouquinho, Juan. Tá certo, Mauro, sempre um prazer muito grande participar aqui do programa Futebol Eletrônico. Lembrando que acontece todo sábado. No próximo sábado a gente está de volta por aqui também na Rádio do Seu Esporte. Certo, Mauro? Grande abraço. Beleza, e você não pode perder, hein? Daqui a pouquinho tem Patrick de Oliveira, ele que é diretor do programa Os Donos da Bola Edição Rio, com Edilson Silva, locutor Energia, e também ator. Rapaz, eu era pequenininho, mas já assisti o Patrick na televisão. Futebol Eletrônico, Mauro Santana. Pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 São Paulo. Você que também nos acompanha através do aplicativo Band Rádios, que você baixa no seu smartphone ou iPhone em qualquer lugar do planeta, ou ainda pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. E hoje aqui, além do nosso Marcos Coelho, que já é um frequentador assíduo do programa Futebol Eletrônico, temos aqui um entrevistado ilustre, aqui uma presença ilustre, Patrick de Oliveira, ele que é o diretor dos Donos da Bola pela TV Bandeirantes, com Edilson Silva, o locutor Energia e os melhores comentaristas do rádio da TV do Rio de Janeiro, para falar de uma paixão dele, além do Botafogo. Ele também é muito usuário do FIFA, né? Que a gente chama de fifeiro. Queria que você falasse a respeito das suas impressões, né? Se você já experimentou a versão 2017 e falar um pouco dessa sua paixão. Patrick, prazer tê-lo com a gente aqui no Futebol Eletrônico. Prazer é meu, Mauro, tá aqui com você, com o Coelho. Na verdade, antes de ser diretor do Donos da Bola, eu sou fifeiro, porque já jogo aí a franquia desde 94, na época que ainda era aqueles disquetezinhos e tal, que a gente comprava. E venho acompanhando, depois de um certo tempo passei pro PES, que foi acho que uma tendência de todo mundo ali naquela época do Bomba Pet, e aí retornei
pro FIFA e já experimentei sim, já adquiri essa versão 2017, tive a oportunidade de jogar algumas vezes. O que tem me pegado um pouco ainda é a questão das bolas paradas, né, que tá bem diferente, a batida do pênalti, o escanteio também. Eu acho que eles abriram possibilidade de você fazer muito mais coisa na bola parada. Mas até a gente aprender isso, a gente vai perdendo uns pênaltis aqui, dar um molezinho no escanteio online. Isso tem me quebrado um pouco, que eu jogo... eu gosto muito de jogar a partida como temporada, porque sempre quando eu entro tá corrido e às vezes eu não tenho tempo de jogar o modo história e acabo indo no online por temporada, que você já chega jogando, então tô tendo um pouco de dificuldade ainda com as bolas paradas. Até porque você precisa utilizar muito mais comandos, isso tem sido também uma reclamação de outros apaixonados pelo FIFA, principalmente, lógico, também nas edições anteriores era fácil você também trabalhar a bola parada, lógico que tinha que dar uma dificultada, mas dificultaram demais, principalmente agora a falta de longa distância é praticamente impossível você conseguir acertar, é muito melhor você escolher mandar o chuveirinho na área. E que na verdade isso deixa o jogo um pouco mais realista, né, cara? Se a gente for ver a probabilidade na vida real, no futebol real das faltas de longe, é um percentual muito menor que você consegue fazer o gol. Então, assim, o real é a gente chuveirar a bola na área. Então, só que a gente que joga videogame, a gente às vezes não quer tão real assim, né? Então, eu acho que daqui a um tempo aqui tá novo pra todo mundo, porque é uma coisa realmente nova pra todo mundo que joga. E acredito que daqui a um tempo, depois que os jogadores se acostumarem a fazer essa bola parada, eu acho que vai ser até melhor. Depois que a gente entender esse movimento do corpo, que a gente tem que posicionar, da batida, isso vai acabar trazendo uma coisa positiva. Talvez não nessa versão 2017, mas já ajustando já para outra, que eles sempre vão vendo o que os jogadores tiveram de dificuldade, testaram, e eu acho que isso pode ser uma coisa positiva. Agora, fala um pouco pra gente da evolução dos videogames, você que acompanhou, né, você que falou a respeito do FIFA, que começou em 1994, e era aquela perspectiva hexagonal, né, o boneco ele subia e descia na tela. Eu, particularmente, eu gostava muito mais do concorrente, que era o International Superstar Soccer, que deu origem ao Pro Evolution Soccer, né? Que dali evoluiu para o Win Eleven e depois para o PES. E eu, particularmente, achava muito melhor, apesar de que também era uma perspectiva bidimensional, mas você tinha muito mais recursos. O Coelho também se lembra dessa época, hein, Coelho? Você é da época do Atari, né? Lembro, né? Pai, também não sou tão velho assim, mas eu na verdade tive realmente Atari. Jogou Pelé Soccer, né? Natal, não, joguei sim. É aquela tal história, né, Mauro? A gente não pode esconder a idade, né? 41 o Atari eu recebi como presente de Natal do meu pai, sim. Mas olha aqui, o PES, ele teve essa tradição do Super International Soccer, né, que era muito conhecido pelos fliperamas, né, quem não se lembra ali, você comprava fichinha, jogava, e sempre foi um precursor do Pro Evolution, como você falou, então atraía muita gente, né, e o FIFA deu essa virada, porque na verdade as pessoas inicialmente gostavam do International Superstar Soccer, depois consecutivamente o Win Eleven, né, que era uma versão japonesa do jogo, e depois do Win Eleven aí sim você tem o Pro Evolution Soccer, que a primeira versão que chegou ao Brasil foi uma do Adriano, em 2008 era o Adriano como capa, foi a primeira versão oficial vendida no Brasil, porque até então você só tinha, né, nos camelôs, enfim, a versão craqueada, né, mas aí é que chega a vendagem em si, né, do Pro Evolution Soccer no Brasil. Mas realmente, né, o FIFA deu essa virada. Eu sou suspeito para falar, o Patrick é fifeiro, eu sou PES, então, quer dizer, eu ainda assim, apesar da evolução do FIFA, ainda prefiro o PES. Na verdade, o que ele tá falando, eu acho que o Pro Evolution, os brasileiros adotaram naquela época muito por conta do Bomba Pet, porque você tinha a possibilidade de jogar com jogadores brasileiros. E acho que eles tiveram esse entendimento, e agora nesse novo Pro Evolution já tem os jogadores brasileiros, e isso talvez seja a grande bola fora do FIFA 2017, que você tem os clubes, não tem alguns... Licenciado mesmo, né? Próprio do brasileiro licenciado. Mas você não tem os jogadores, e isso é muito ruim. Eu tava jogando com o Botafogo, que é meu clube, é legal, mas quando você olha e você começa a ver que os jogadores não são... falei, quero jogar com o Camito, quero fazer um golzinho com o Sassá, e aí tava lá, era Dorrão, estavam os nomes que nem nomes em português, assim, pareciam até nomes meio latinos, meio espanhóis, assim, e achei que isso foi uma grande bola fora, e é uma coisa que, eu não sei se nas próximas atualizações isso pode se resolver, mas é uma coisa que a FIFA tem que abrir o olho, porque é uma chance de você abrir o espaço
um mercado gigante, que é o mercado brasileiro de games, principalmente na parte do futebol digital, e que pode perder aí pro Pro Evolution muito por conta disso. Porque às vezes a gente quer brincar um pouquinho com os times brasileiros e a gente sente falta de ver os jogadores que a gente está acostumado. A impressão que eu tenho, Patrick e Coelho, é de que para Electronic Arts, talvez o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, não seja tão interessante. Eles que focam muito pro mercado norte-americano, né? Diga-se de passagem, o FIFA nem é o jogo de maior rentabilidade da EA Sports, né? Se eu não me engano, eles têm um jogo de futebol americano, o NFL, que é, na verdade, o grande carro-chefe, que é o que mais vende, né? E o próprio mercado norte-americano, ele em si, ele já é autossuficiente. Então, eles têm essa questão. A Konami, nesse caso, né, deu grande salto por tá privilegiando mais o mercado latino-americano, em especial o mercado brasileiro. Mais atenção no que diz respeito à formação dos times, os colaboradores, que são em maior número, inclusive, que para a elaboração do FIFA, e eu vejo muito nessa questão, o FIFA, ele deixa propositalmente meio de lado, até porque o mercado para eles mais forte é o norte-americano, depois o japonês, e ainda tem o mercado europeu antes do mercado latino-americano, né? O japonês / chinês, muito embora eu até concorde com você, o mercado brasileiro é o que mais cresce, porque é o que mais tem espaço de expansão. O dos Estados Unidos não tem mais para onde crescer, nem o europeu, e o mercado asiático agora está crescendo, o mercado chinês, mas já está chegando à saturação. O que eu penso assim, a questão da Konami é evidente até por conta de já patrocinar o Flamengo, já estampar a marca do Pro Evolution na camisa do Flamengo, e isso mostra que eles realmente têm interesse nesse mercado. O que aconteceu no ano passado é que depois de muitos anos o Campeonato Brasileiro ficou fora do FIFA, e eu lembro bem que eu acompanhei as discussões na internet e tal, e um dirigente da Electronic Arts disse que não ia colocar o Campeonato Brasileiro porque estava uma desorganização tão grande que eles não sabiam a quem pagar os direitos de imagem. E isso deixou eles com receio de sofrerem processo, sanção de imagem, e não botaram o campeonato. E acho que isso também eu acho que é uma meia-culpa também do futebol brasileiro, que precisa acertar isso. Por quê? Você vê que a gente tem campeonatos como o Campeonato Argentino, que tá lá todo mundo, no Campeonato Mexicano tá lá todo mundo, o Campeonato Mexicano também, que é muito próximo aos Estados Unidos, ao mercado americano, como você falou, mas tem campeonatos bem menores que o brasileiro e que tá todo mundo lá licenciado. Então acho que além de talvez não ser o grande carro-chefe para eles estão encontrando dificuldade burocrática de acertar essa venda aqui dentro do Brasil. E isso era uma coisa que os clubes têm que abrir o olho para entender que isso é um mercado que não para de crescer. Os clubes vão ganhar muito dinheiro com futebol digital. Se você for pegar aí a indústria do jogo no ano passado, faturou nos Estados Unidos mais do que a indústria do cinema, que é uma das coisas que mais se fatura. Se você vai em Nova York, eu tive a oportunidade de ir a Nova York no ano passado, e quando eu tava lá na Times Square, o maior banner que tinha, o maior outdoor que tinha era o lançamento do Call of Duty. Então assim, é uma coisa que tá bombando e que a gente tem que abrir o olho e ver que é uma nova realidade. A gente tem que tirar dinheiro pros clubes e deixar os fifeiros jogarem com os times licenciados. São muito legais essas suas informações, Patrick, e a gente também acrescenta o fato de que esses mercados que você até frisou, né, essas praças de futebol, elas têm ligas definidas. A gente fala do mercado argentino, do futebol argentino, que deu uma caída, mas em termos de organização ele é mais organizado que o mercado brasileiro. O Brasil chegou a esboçar isso com o Clube dos 13, mas que foi desmantelado por conta de interesses dos clubes. Os clubes colocaram o seu próprio interesse acima do interesse comum, né? Lógico que num pensamento de curto prazo, que acabou desmantelando o Clube dos 13, que foi essa iniciativa de tentar falar em nome de todos os clubes, ou pelo menos dos clubes mais fortes do futebol brasileiro, o que a gente tem lá fora. A gente tem a Liga Mexicana, que é inclusive muito forte, né? Temos a Liga Espanhola. A Liga Espanhola a gente não precisa nem falar, até por conta da questão estrelada, né? Mas a Liga Mexicana, por exemplo, que não tem às vezes clubes tão conhecidos como os clubes brasileiros, mas financeiramente é uma liga fortíssima, né? Movimenta muito mais dinheiro do que aqui no Brasil.
É verdade. E assim, além disso, como você tinha falado inicialmente, o mercado americano, talvez a maior comunidade de imigrantes nos Estados Unidos seja mexicano. Então, como eles focam muito no mercado mexicano, ter a Liga Mexicana talvez seja tão ou mais importante do que a Liga Americana, porque o mexicano é um apaixonado por futebol. Só que, hoje, com a melhora financeira do futebol brasileiro, com algumas estrelas vindo jogar no futebol brasileiro, a gente também tem um interesse mundial de outros países também quererem jogar com os times brasileiros. Ali, às vezes, eu gosto muito de brincar online com o Real Madrid, jogo com o Barcelona, jogo agora que tá com um time excelente, o Manchester United, com essas contratações todas, tá um time bom de jogar. Só que às vezes é gostoso jogar com times 4 estrelas, 3 estrelas e meia, e fazer essa brincadeira, você às vezes vai enfrentar, e a gente gosta de jogar com o time brasileiro, às vezes eu pego o Boca pra brincar com o time argentino, e a gente faz, é gostoso pra quem brinca. Só que o licenciado hoje em dia, pra mim, é essencial. Você poder ver o jogador, você se identificar. Por que a gente gosta tanto de jogar o FIFA? Porque você joga o Barcelona, o movimento é igual, o jogador é igual, a feição é igual, e isso faz toda a diferença. E a gente que quer brincar com os times brasileiros não pode jogar, e isso eu acho que a CBF tem que tomar a frente disso, dentre os clubes, e de repente se a gente conseguir colocar... Porque se a Electronic Arts for negociar clube a clube, como você falou, com o fim do Clube dos 13, vai complicar. Porque cada clube é de um jeito, cada presidente é da sua maneira, a gente está acostumado a viver, o futebol brasileiro é um futebol que tem as suas peculiaridades, e acho que isso a gente tinha que focar de alguma maneira, seja na CBF, ou seja um representante dos clubes por inteiro, só para esse futebol digital, ou só para o trabalho digital, para a gente poder ter isso aí e não ter mais problema com relação a isso. É até uma questão de comportamento de mercado, né? O modus operandi da Electronic Arts é diferente da Konami, por exemplo. A Konami já partiu, inclusive, para negociar diretamente com o clube ou negociar diretamente com o jogador. Também tem isso. A Konami, ela aposta muito mais na marca, né? No brand, né? No valor agregado, do que propriamente na competição em si, né, Coelho? A Konami fez esse trabalho, por isso a Konami conseguiu botar no Pro Evolution brasileiro antes do FIFA, porque enquanto o FIFA não foi procurar cada clube, a Konami se deu esse trabalho. Ela foi procurar cada clube, até entrevistei uma vez aqui no Futebol Eletrônico o responsável brasileiro que trabalha na produção do Pro Evolution e falou isso, a Konami ela foi atrás de cada clube, foi conversar com a direção e acertou com cada clube, por isso que em 2013 o Pro Evolution foi o primeiro game a ter todo brasileiro licenciado, ou seja, os clubes tinham lá o escudo, né, oficial, os uniformes oficiais, talvez nem todos os jogadores, mas o escudo e o uniforme eram os oficiais de cada clube, o que o FIFA não tinha. O FIFA sempre teve o quê? Era o uniforme do Flamengo, por exemplo, mas não era o nome Flamengo, era um outro nome, né? Então a Konami ela sai na frente, por quê? Porque ela negocia com cada clube e agora negociou com a CBF a logomarca Campeonato Brasileiro. Então o PES agora a partir de 2017 não é mais a Liga Brasil, o PES 2017 é Campeonato Brasileiro Chevrolet, que é o nome do Campeonato Brasileiro que tem o patrocínio da montadora. E também a Libertadores, que também é muito bacana você ter esse campeonato, você jogar, porque assim... A grande questão dos campeonatos também, que isso é uma coisa até da evolução dos jogos, eu não sei se vocês concordam, antigamente a gente queria ver que campeonatos a gente tinha disponível ali pra jogar, porque a gente não jogava online. Então a gente queria jogar a Copa do Mundo, a FIFA até costumava lançar no meio do ano, que era o FIFA Copa do Mundo, sempre tinha que só com as seleções, e a gente podia jogar no mesmo formato as seleções classificadas e tal. Só que hoje o jogo é online, e hoje acaba sendo aquela partida o mano a mano, o tete a tete, são coisas que têm acontecido pra gente, e acho que isso que tem sido o grande diferencial. Eu acho que eles estão focando tudo no online, porque como é que você vai... Poucas pessoas vão, por exemplo, participar da Copa Libertadores ali no PES jogando sem ser online, porque a tendência hoje é você já estar com o teu videogame conectado, você já tá podendo brincar, até porque uma coisa que eu tenho reparado de 2015 pra cá, principalmente no FIFA, você jogar no modo mais difícil com a máquina tem sido realmente muito difícil. Antigamente você pegava o modo mais difícil com a máquina e você conseguia jogar de igual pra igual e tal, mas teve jogos ali que o André Lima virou Pelé em 2015 praticamente, assim, tinha coisa do cara driblar o time inteiro e falar, que isso, cara, não é possível tal. Então assim...
Eu acho que hoje, eu particularmente, só jogo FIFA no online. Eu entro pra jogar, ou com algum amigo que eu marco. Ó, vamos entrar aí, vamos jogar online. É muito legal também a forma de campeonato que eles fazem de ficar guardado. Ali você não precisa acabar de jogar 3, 4 jogos com aquele amigo. Você fica parado, depois você volta, consegue jogar de novo e fica marcado ali os pontos. Isso eu acho muito bacana. Mas eu acabo jogando sempre online. Inclusive eu tomei até um susto uma vez, até foi no Pro Evolution Soccer, eu não tô acostumado, e aí quando eu fui jogar, o que eu fiz? Eu coloquei, peguei o Real Madrid pra jogar com o Los Angeles Galaxy, né? Porque você não tá acostumado, você vai pegar uma babazinha pra ver como é que funciona, né? Pra ver como se desenrola o jogo, a dinâmica do jogo. O problema todo é que tava perdendo 2-0, 3-0, não conseguia ganhar, não é possível, cara, eu desaprendi, eu tô regredindo. Quando eu fui ver, eu tava no modo internacional, por isso que eu tava criando uma dificuldade gigante, não conseguia fazer gol, cara. Não, o modo internacional, ele se tornou uma dificuldade, assim, fora do real. Porque assim, quando eu já tive a oportunidade de jogar a temporada que você começa na 10ª divisão, no FIFA 16 eu consegui chegar até a 1ª divisão. Só que eu fiquei com raiva quando eu cheguei já lançou o 17. Eu falei, pô, eu fiquei quase um ano pra chegar na 1ª divisão quando eu chego. E assim, quando você joga na 1ª divisão, são só os viciados, né, cara? Aqueles caras que jogam muito mesmo. E você vê que são muito bons. Só que não é aquele nível do futebol internacional da máquina. Ele parece que descobre pra onde você vai. Você vai sair num drible, ele já tá ali na marcação. Você não consegue parar o toque de bola. Eles tocam muito a bola, muito rápido. Porque quando a gente joga online, mesmo a gente tocando a bola, a gente sempre tenta o drible, né, cara? Isso é do instinto do jogador de videogame. Tentar o drible, tentar uma jogada diferente. Eu acho que a minha tática é diferente. Eu não fico tentando driblar muito, não. Meu negócio é contra-ataque. Se me ataca, eu procuro logo atacar em bloco e lançar na frente pra tentar fazer o gol. Mas eu acho que isso até foi uma das coisas que fez muitos jogadores passarem pro FIFA. Porque a Konami foi tentando se tornar um jogo tão real que diminuiu a jogabilidade. Hoje você não consegue dar 3, 4 dribles, porque, na verdade, é a realidade. É difícil um jogador pegar e enfileirar 4. É um jogo ou outro que vai acontecer isso. Só que quem tá jogando videogame quer, às vezes, fazer uma jogada, levar do meio de campo, dar um drible, fazer uma coisa diferente. E acho que isso que fez muitos jogadores, assim como eu, que éramos aficionados aí pelo Pro Evolution, pelo Bomba Pet e tal, passar pro FIFA muito por conta dessa jogabilidade. Este é o nosso convidado neste programa Futebol Eletrônico, Patrick de Oliveira, ele que é diretor do Donos da Bola, com Edilson Silva no Rio de Janeiro, locutor Energia, ele também é ator, né? Eu era pequenininho e já assistia o Patrick na televisão. Bradesco Esportes FM, Futebol Eletrônico. Mauro Santana. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte em 91.1 no Rio de Janeiro. Você ligado aqui em 94.1 São Paulo e também no aplicativo Band Rádios que você baixa no seu celular, smartphone ou iPhone com o sistema operacional iOS ou então o sistema operacional Android no smartphone ou ainda pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Este é o programa Futebol Eletrônico. Vamos então continuar conduzindo. Inclusive, a gente até falando a respeito dessa parceria da Konami com a CBF, né? E isso, lógico, que não traz benefícios só para a CBF ou para os clubes, mas para a própria Konami, né? O Alex, né? Aqui que trabalha com a gente aqui nos Donos da Bola, ele trouxe pra gente a informação de que a CBF está organizando o primeiro campeonato brasileiro oficial de futebol virtual, que já existe. O Campeonato Brasileiro de Futebol Digital e Virtual, né? De Pro Evolution Soccer, ele já é disputado desde 2005, quando foi fundada. A gente tem aqui uma Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual, desde essa temporada, mas que vinha sendo, na verdade, organizada de uma maneira particular, e agora não. Agora ela tem respaldo institucional. Já há alguns anos, a Konami, inclusive, patrocina e respalda, dá toda a estrutura para que o campeonato aconteça. Mas o grande barato, Coelho, é que agora você tem a CBF colocando a sua chancela, né? Oficializando o campeonato. E é isso que o Patrick vinha falando aqui, eu também já falei em alguns programas aqui do futebol eletrônico. Isso vai, na minha opinião, dar uma alavancada no PES 2017, porque você veja bem,
o torcedor brasileiro, por mais que o jogador ele queira Real Madrid, Barcelona, queira as principais equipes europeias, o Bayern de Munique, até há pouco tempo a grande sensação da Europa, campeão mundial, campeão da Champions League, por mais que ele jogue com esses clubes, ele também tem vontade de jogar com o time dele. Como o Patrick gosta de jogar com o Botafogo, eu posso querer jogar com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, você com o Flamengo, qualquer time do Brasil. E eu acho que esse subsídio agora da CBF, você tem um campeonato brasileiro oficial do PES, eu acho que isso vai alavancar o PES. E talvez, não sei se o PES pode, né, retomar aí uma virada em relação ao FIFA, mas eu acho que vai deixar a coisa mais equilibrada. O FIFA vai ter uma sombra maior do PES, porque esse respaldo da CBF, né, ainda mais com a inclusão de outros estádios, Maracanã, Beira-Rio, ou seja, o torcedor brasileiro vai ter o gostinho de realmente jogar um campeonato brasileiro virtual. Eu acho que isso vai dar uma boa alavancada no PES. A gente tem também um diferencial no FIFA, que o vencedor do Campeonato Mundial de FIFA, eles recebem o prêmio na festa da FIFA, onde recebe lá o Messi, onde recebe lá o Cristiano Ronaldo, e isso também é um peso enorme. Uma coisa que eu queria falar aqui, que na verdade essa é uma visão minha, eu tenho uma grande amiga que trabalha com festas infantis. Ela tem uma empresa, uma das maiores do Rio de Janeiro, de festas infantis. E ela veio me perguntar: cara, Patrick, eu não sei o que está acontecendo, que as crianças não querem mais. A festa que eu mais vendo hoje para menino é a festa do Real Madrid, é a festa do Barcelona e uma festa que eu criei da Liga dos Campeões, que eu pego todos os clubes e a gente faz uma mesa com a cara dos jogadores e tal. Ela falou: a festa do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, vende menos do que essas 3 festas. E isso me espantou um pouco, e depois eu fui parar pra analisar. Eu acho que é justamente por conta do videogame, porque a molecada fica ali jogando com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, que são realmente os melhores do mundo, e os melhores do mundo também no videogame. E você acaba criando uma identificação. O cara que joga videogame, isso é real. Se você jogar lá a tua vida inteira, lá pegar um time, sei lá, o Aston Villa, um time que não é tão badalado, mas se você gostar de jogar com o Aston Villa, que às vezes até brinco, você jogar com o Aston Villa, quando você assiste a Premier League, você tem uma identificação com aquele clube, porque é o clube que você sempre brinca, você já conhece os jogadores e tal, e isso tá acontecendo com a molecada. E a gente tem que ficar, quando eu digo que o FIFA, os clubes têm que ficar de olho aberto, porque há uma importância muito grande hoje, o futebol digital, para os novos torcedores, para a galera que está começando, para a galera que consome esse mercado. Então, assim, é muito importante que eles tenham identificação também com os ídolos, com os próprios patrocinadores dos clubes, porque quando é licenciado, você vai jogar lá com o Botafogo, com o Flamengo, estão lá os patrocinadores do clube. Isso também é retorno para quem patrocina os grandes clubes brasileiros. Então isso eu acho que é a grande importância e o momento que, como o Coelho disse, pode dividir aí entre FIFA e o Pro Evolution Soccer. Isso numa situação isolada, né? No ano passado, nós já tivemos a informação, né, que na verdade, o ano retrasado, pro ano passado, né, a temporada de 2014-2015, vencida pelo Barcelona na Liga dos Campeões. O Barcelona foi o clube de maior audiência no Brasil. Não foi Flamengo, nem foi Corinthians. O clube de maior audiência na televisão brasileira foi um clube europeu, foi o Barcelona. E eu tenho essa visão pra mim. Eu acho que isso muito vem por conta do videogame. Ah, o Patrick é maluco, o pessoal gosta de assistir. A gente gosta de assistir. Só que uma coisa hoje leva a outra. Você que joga videogame, se você for pegar... Hoje o videogame não é mais uma coisa só pra criança. É uma coisa que o menino de 12 anos joga, mas o adulto de 40, de 35, de 50 também brinca online. Até pela dificuldade dos jogos. Os jogos exigem cada vez mais comandos, cada vez mais habilidade no controle. E isso também faz a diferença. Então você vê o jogo... É impressionante, cara. O pessoal assiste o jogo do Barcelona ali na Liga dos Campeões. Quando acaba, você já quer ligar o videogame. Às vezes, pra simular aquela partida, você tá com um amigo em casa, pô, pega o mesmo time, vamos simular, vamos fazer uma brincadeira. A gente vê muito gameplay no YouTube de jogos que antecedem aquele jogo decisivo. Às vezes você vai ter a final da Liga dos Campeões. Quando você vai ver, tem um monte de gente já postando no YouTube que fizeram aquele jogo, fizeram uma simulação de quanto ia ser e tal. Isso tudo movimenta, uma coisa vai levando a outra.
Você mencionou isso e eu lembrei de um jogador que ele sempre postava online as partidas do Leicester, que o Leicester vinha sendo o melhor time da Inglaterra e depois se consagrou campeão inglês, e tinha um jogador que ele sempre postava no seu canal os jogos do Leicester, sempre na véspera quando o time jogava, né? Ele jogava com FIFA e aí tentava repetir a campanha, né, do time, lembrando que nessa época depois houve a renovação ou atualização do jogo já com os atletas mais parrudos, vamos dizer assim, né, com maior qualidade, mas ele ainda jogava na versão anterior, em que o Leicester ele tinha uma equipe média, né, em se tratando dos clubes europeus. E você falou a respeito também dessa situação envolvendo a jogabilidade, também a participação dos times, e eu lembro que dentro dessa questão de que você tem os garotos hoje, às vezes ligados mais aos clubes europeus, isso é um macrocosmo do que acontecia, o que a televisão fez, né? Ou o rádio fez anteriormente e depois foi repetido pela televisão, daqui no Brasil, em que você tem, por exemplo, alguém que torce pro Botafogo da Paraíba, mas também torce pro Botafogo do Rio de Janeiro, alguém que é Fortaleza e é Flamengo. Então hoje é comum o cara falar, eu sou Flamengo, mas eu também torço pro Real Madrid. Isso também tá acontecendo, é um fenômeno que tá acontecendo. E hoje a gente tem uma outra questão também, que a gente tem, é tudo muito recente, né? A gente fala de 10, 20 anos, mas isso também é recente num futebol aí que tem mais de 100 anos. Hoje a gente tem uma outra questão também da molecada, que é a internet. E os clubes europeus já são muito mais ligados nesse mercado de internet do que os brasileiros. Agora, de 2, 3 anos pra cá, que a gente tá vendo os canais de cada clube mais profissionais, postando um conteúdo bacana. A gente tá vendo os clubes agora já com Instagram, com conta no Twitter, às vezes até se provocando, claro que de maneira sadia, um clube ao outro. Agora que os clubes brasileiros estão começando a entrar nesse mundo virtual. Só que os clubes europeus já estão 6, 7 anos à frente nisso. Então a molecada que joga o videogame, que assiste, aí o cara, quero saber como é que tá lá o Real Madrid. O cara já segue o Real Madrid, eu sigo o Real Madrid, eu sigo o Barcelona. A gente vê eles indo pros jogos, postando, a gente consegue ver um pouco do dia a dia daqueles jogadores. Nisso que você falou, que se tornaram um fenômeno de mídia e que são jogadores altamente galácticos aí, não só do Real Madrid, mas jogadores que estão num patamar de ídolo mundial muito elevado. É só você ver a quantidade de seguidores que a gente tem aí. O Neymar, que é um jogador que, além de jogar muito bem, além de vir com grandes números, faz um trabalho na internet diferenciado, tanto que ele tem mais seguidores até do que o Messi. Por quê? Porque ele é muito mais presente na rede social, ele tá sempre postando, não só postagens profissionais, mas também postagens do dia a dia, o que aproxima o torcedor daquele atleta. Porque hoje em dia, gente, você tem um Neymar, um post do Neymar, que você vai atingir aí mais de 10 milhões de pessoas, é mais do que muitas TVs abertas no seu horário nobre. Uma fala dele ali num post atinge mais pessoas do que muitas TVs abertas num horário de pico. Então isso faz um diferencial no geral para quem acompanha o futebol mundial. Perfeito, Patrick. Esse ano eu participei de um simpósio onde eu acompanhei a palestra, agora eu não me recordo o nome dele, mas ele foi durante bastante tempo o diretor de marketing do Barcelona, e ele falava a respeito disso, que não foi só o trabalho, logicamente que foi o trabalho da obtenção de jogadores de qualidade, o trabalho de base do Barcelona, que é praticamente perfeito para a construção daquele super time entre 2004 e 2005, que acabou causando uma certa hegemonia do Barcelona, que só foi quebrada 10 anos depois agora com o Real Madrid recentemente, e quebrando também a supremacia do Real Madrid desde a segunda metade da década de 90 e que começou no novo milênio, né, nos primeiros anos, né, 2002, 2003, tivemos aí também grandes times do Real Madrid dominando o cenário internacional, mas que passou também por essa questão da mídia e que foi extremamente importante, segundo ele, para que também o Barcelona tivesse um outro patamar
funcionar no sentido da captação de recursos, porque a partir do momento que o Barcelona se tornava um fenômeno de mídia, e isso também trabalhando os seus próprios jogadores e utilizando, o Barcelona foi o clube que melhor utilizou o surgimento das novas redes sociais. Primeiro foi o Orkut, depois o Facebook em 2006, tivemos em 2004 o surgimento do YouTube e tivemos aquele famoso vídeo do Ronaldinho Gaúcho vestido com a camisa do Barcelona, em que fizeram aquela montagem dele tabelando com o travessão, e aquilo foi um fenômeno midiático durante muito tempo, ficou sendo o vídeo mais assistido do YouTube, só foi superado, se eu não me engano, em 2012 com o Psy com Gangnam Style, pra você ter uma ideia. E hoje em dia, cara, você vê que os próprios jogadores gostam, né? Porque se tornou, gente, uma coisa realmente profissional. Hoje, se você tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, pra você fazer um post, você ganha dinheiro. E aí os próprios jogadores começaram a perceber isso também, que eles tinham uma arma ali nas mãos, até profissionalmente falando. Isso não só os jogadores, como cantores, artistas e os fenômenos da internet também, pessoas que eram desconhecidas, criaram um canal no YouTube ou um Instagram mexendo em algum nicho, falando só sobre algum assunto, e que acabou pegando muitos adeptos. E isso vem acontecendo. E acontece com muitos jogadores de videogames também, que são jogadores profissionais, que vivem disso. A gente teve a oportunidade de ver agora a final do... Não me lembro qual foi o jogo, acho que foi o... League of Legends. League of Legends, que teve uma final com 20 mil pessoas em São Paulo. E aqueles jogadores ali são acompanhados, tem milhares de seguidores que são os fãs do jogo e se identificam com aquele público. Então, assim, hoje tudo trabalha junto. É a bola rolando no campo. Você tem que ter um bom resultado dentro do campo pra torcida aí, pra aumentar seu sócio torcedor. E você tem que sair do estádio, poder jogar teu videogame com aquele time licenciado, pra você poder respirar aquele clube, viver aquelas coisas. Isso, como você falou, foi um dos motivos também que levantou o Barcelona na questão midiática. O Barcelona, durante muitos anos, até o estatuto deles não permitia o patrocínio na camisa, depois veio a Unicef patrocinando e hoje já é aceito o patrocínio na camisa do Barcelona, até porque as cifras do futebol internacional são cifras quase que surreais, que fica também impossível você não trabalhar sem um patrocinador muito forte. Então eu acho que isso tem sido a tônica dos jogos. O que eu até deixei de falar como primeiras impressões também quando eu falei do FIFA 2017, uma coisa que eu senti uma diferença muito grande também é quando a gente chega cara a cara com o goleiro. Eu achei que o goleiro melhorou bastante. Às vezes a gente pegava um Cristiano Ronaldo, um Messi que tem um número de chute e velocidade muito alto, da onde você pegava batendo, a bola entrava. Hoje, se você não tiver ângulo, se você não botar colocado, você não consegue tirar do goleiro como você tirava antes. Então, acho que isso ficou mais bacana, essa coisa de você chegar na cara do goleiro e ter que ter a calma, ter que ter a paciência de ajeitar o corpo. É tudo muito novo, sempre quando entra um jogo novo a gente demora aí 1-2 meses para se adaptar, os mais viciados uma semana só, porque fica full time brincando, e a gente vai se adaptando sempre a cada jogo. O problema é esse, que se não bastasse ter ficado mais difícil você chutar, todo goleiro agora no FIFA virou Yashin, né? Então agora tá difícil. E outra coisa que eu queria abordar, que você mencionou também, o faturamento da indústria dos jogos nos Estados Unidos, que superou a indústria cinematográfica, mas se a gente parar pra pensar, em termos de convergência de mídia, né, há jogos que são verdadeiros filmes, né? Se a gente for analisar, né, a indústria cinematográfica no que diz respeito aos filmes de animação, né, eles estão cada vez mais próximos dos jogos e os jogos estão cada vez mais próximos do cinema. O GTA V, se fosse um filme, seria o 5º mais caro da história. E tem uma outra coisa, foi até bom você tocar nesse assunto, porque acontece, hoje os jogos são verdadeiros filmes. E se abrir um novo mercado, você vê como é que roda emprego a indústria dos jogos. Se abrir um novo mercado, eu sou dublador de filmes, e hoje você tem os jogos de videogame dublado. E esse mercado no Brasil tá crescendo demais, muito mesmo. Por quê? Porque você tá jogando. E por mais que o jogo esteja legendado, você tem que reparar numa série de detalhes. Às vezes é uma porta que bate, uma luz que vem. Se você tem o jogo dublado, você tá com atenção total na tela e você tá ouvindo o jogo dublado. O Max Payne 3 talvez tenha sido um dos jogos dublados que mais
fez sucesso e que a galera gostou, que ficou uma dublagem, até porque o jogo se passava em São Paulo, e ficou uma dublagem bem com a cara do Brasil, a gente se identificou muito, o pessoal que jogava, e agora os jogadores já não estão aceitando mais os jogos se não vierem dublado. Então isso abriu um mercado imenso para os dubladores brasileiros, facilitou os jogadores aqui brasileiros também, que gostam dos jogos dublados. Isso já é uma coisa que a Electronic Arts já faz há muito tempo, que é o jogo narrado em português. Isso já vem há anos sendo narrado em português, só que isso a gente não tinha nos outros jogos, como GTA, como Max Payne, Diablo, uma série de outros jogos. E acho que a tendência do próximo ano é que praticamente todos os jogos venham dublados, por conta disso mesmo que você tá falando, porque é um filme. Eu baixei um demo agora de Resident Evil e realmente fiquei muito interessado até em comprar o jogo. Achei muito bacana o gráfico, realmente o jogo dá susto mesmo. Às vezes você vê uma matéria, o jogo assusta, você fala, pô, o jogo assusta, eu vou estar lá em casa, vou tomar susto de um videogame, e realmente... A gráfica dos jogos tá deixando os jogos, na verdade, com filmes. São filmes animados que você participa jogando. E eles conseguem realmente passar o suspense. O demo é uma missão de você sair de dentro de uma casa, que tá escura, você tá jogando lá, você tá focado naquele jogo. E você tá tentando sair, de repente surge um zumbi, surge alguma coisa de dentro do armário, sai de dentro de uma porta, você não tá esperando, você realmente se assusta até pra você poder atirar ou fazer o que tem que fazer, a missão que seja no jogo. Então isso que você falou é muito legal da questão dos filmes, cada vez mais os jogos têm isso, e as franquias dos jogos eles vão melhorando ano após ano, e cara, sinceramente eu não sei onde isso vai parar, porque tá num nível já tão elevado de gráfico, de interação, de você conseguir fazer o que você quiser. O GTA V é um jogo que você pode jogar no modo missão. Se você não quiser fazer missão nenhuma, quiser sair pela rua lá fazendo um monte de coisa, você consegue. São coisas... Me ajuda a lembrar o nome, acho que Snoop Dogg, não sei se foi que tinha... Você jogava no celular, quer dizer, você jogava um jogo full time também. É um jogo tipo ao vivo, você tinha localização por GPS do celular. Tinha alguma coisa assim, né? Quer dizer, era simultâneo praticamente, né? O Pokémon GO é assim. Isso que eu ia falar, exatamente isso, a questão do Pokémon GO, que eu tô até por fora. Eu vi uma manchete ontem que teve uma mudança no jogo e que gerou uma revolta na galera que caça Pokémon. E assim, cada um com seus gostos, né, cara? Eu não gosto de caçar Pokémon, eu prefiro jogar meu FIFA. Não, mas eu respeito quem gosta. Por exemplo, eu tenho... O Pokémon GO, ele foi um sucesso tão grande que hoje em dia você tem estabelecimentos comerciais querendo se tornar Pokéstop, para você poder levar caçadores de Pokémon pro lugar, para eles poderem estar ali, às vezes um restaurante, não, aqui é Pokéstop, o cara vai para lá para poder ser uma Pokéstop e tá consumindo. Então assim, isso é mais um mercado que talvez ninguém tivesse imaginado. Às vezes você cria algo dentro do jogo que você tem que ir a um lugar específico na tua vida real. Cada vez mais a tua vida real vai entrar dentro do jogo. O real e virtual vão se misturar cada vez mais com esses jogos, e isso é muito legal. Eu quero até agradecer a presença do Patrick. Vi que o Patrick se sentiu à vontade aqui no programa Futebol Eletrônico, mas a galera tá pedindo aqui a presença do nosso Patrick. Fique muito à vontade, sempre que você quiser, a gente está aqui à disposição, o espaço é seu, Patrick de Oliveira, que é o diretor dos Donos da Bola, edição Rio de Janeiro, com Edilson Silva, locutor Energia. Forte abraço, Patrick. Forte abraço, obrigado aí pelo convite, Mauro, Coelho. Sempre que eu puder aí, estiver aqui junto com vocês, se vocês quiserem que eu dê uma palhinha, não como um craque do videogame, porque eu não sou, mas pelo menos as dificuldades que eu tenho passado aí no online. Agora, talvez esse mês, agora que deu uma acalmada, eu vou tentar jogar um pouquinho mais, que eu também enfrento uma resistência da minha patroa, que não gosta que eu jogue muito e tal. Pô, vai jogar videogame de novo e tal. Então, de vez em quando, dá aquela fugida, jogo umas partidas e a gente vai conversando sobre as impressões aí, vocês vão me dando dicas. Beleza, e enaltecendo também o fato de que aqui a gente quer o usuário comum, até porque é o usuário comum que conversa com a gente, o nosso ouvinte que está agora nos acompanhando e que tem as dificuldades, tem também as descobertas e, quem sabe, procura os macetes que nós também estamos procurando com ele. Agora o Patrick falou uma coisa muito legal, né? Qual será o futuro dos jogos eletrônicos? Bom, pelo menos eu consegui experimentar alguma coisa e é muito legal isso. A Samsung, ela disponibilizou em diversos estandes, diversas lojas, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016, a realidade virtual, os chamados óculos 3D. E é uma coisa estupenda, é algo magnífico. Ali
eu visualizei o futuro não só dos jogos eletrônicos, mas o futuro do entretenimento. O fato de você poder estar imerso em uma realidade sem estar lá, de fato. Né? Você poder assistir um jogo de futebol acontecendo em real time e sem estar lá, mas você tá visualizando tudo que tá acontecendo em 3D, você poder olhar, você poder chegar mais perto do gramado, poder observar o comportamento da torcida, o que tá acontecendo atrás de você, o comportamento, a reação do técnico na área técnica, ali à beira do gramado, o que o árbitro tá fazendo, você pode acompanhar cada jogador, você pode acompanhar o seu craque, né? Você não precisa ficar apertado ali, limitado à transmissão televisiva. Pra mim, esse é o grande pulo do gato. E nos games também vai ser assim, né? Porque você tem a imersão da realidade virtual. Lógico que o que eu participei foi um esboço, né? Você entra numa montanha russa, mas é impressionante. Outro também, você colocava os óculos, né? E você ficava numa posição acima dos ombros do Cristo Redentor. Assim, nas nuvens mesmo, você flutuava sobre o Rio de Janeiro numa visão completamente 3D e era impressionante, porque você olhava pro teu pé e você não via o chão, cara, mas dava uma aflição gigantesca, como se realmente você estivesse flutuando com ele. Ô Mauro, a primeira plataforma que foi mais ou menos inspirada nisso, já começou a ser um primórdio sobre isso, o Wii. O Wii, na verdade, foi uma primeira experiência, porque o Wii, por exemplo, né, eu não cheguei a jogar nem ter o Wii, mas a gente via, né, por exemplo, o tênis. Você pegava ali e fazia o movimento do tênis jogando, né, só que era de frente para uma TV. No futebol, você fazia o movimento de chute, de passe, também olhando para a TV. E a tendência, e você lembra que há muito tempo no futebol eletrônico eu falei aqui, que nós ainda teremos os jogos virtuais chegando ao ponto de você entrar no Maracanã, você entrar junto com o time e você jogar, participando daquela plataforma em primeira pessoa, sendo um dos jogadores do time, né, numa realidade do virtual e do real se misturando. Então isso está cada vez mais próximo, né? Eu acho que num futuro que a gente não sabe nem quanto tempo vai levar para chegar, você ter, por exemplo, nos jogos de futebol, você sendo um dos integrantes da equipe, que já existe no FIFA, você já pode ser um dos integrantes da equipe, mas não na terceira pessoa, jogando, né, ao longe, mas sendo em primeira pessoa. Você, tipo, com um óculos desse, você entrando no estádio virtual, você entrando em campo realmente, você interagindo com o seu treinador, a ponto de você, será que realmente eu não estou disputando uma partida de futebol? E não, era um desenho, né? Como se você tivesse um desenho animado, interativo. Eu acho que o caminho dos jogos virtuais vão levar a esse ponto, vão chegar a esse ponto, do jeito que a tecnologia está evoluindo. Eu acho que isso aí é questão de tempo, né? A gente ter aí o FIFA, o Pro Evolution futuramente, numa perspectiva do jogador ele poder não só atuar como terceira pessoa, como os moldes de hoje, mas também como primeira pessoa, até com óculos especial, entrando, escolhendo lá o time dele, entrando como um dos jogadores do time, como se ele tivesse realmente, né, tendo que correr, tendo que fazer o movimento de corrida, de toque, de chute, de cruzamento, enfim, como se ele estivesse ali jogando uma partida de futebol necessariamente virtual. Eu acho que a tendência, eu acho que nós temos, com a evolução dos gráficos, com a evolução, né, dos aparatos tecnológicos que nós estamos tendo, eu acho que é uma questão de tempo você passar a ter esse virtual e real cada vez mais confuso, né, e você realmente chegar a esse ponto ainda de conseguir entrar num campo de futebol virtual e jogar como primeira pessoa um jogo de futebol. Este então, Marcos Coelho. Coelhão, forte abraço para você, obrigado pela sua participação aqui. Nós que também acompanhamos aqui a presença do Patrick de Oliveira, do Juan Rodrigues, e então muito obrigado pela sua participação em mais um programa Futebol Eletrônico aqui pela Bradesco Esportes FM. Mauro, sempre estarei à disposição, né? Você sabe que eu considero o futebol eletrônico também um filho que tanto é seu como meu também, né? A gente compartilha, porque eu também, né, já estive apresentando, enfim, então sempre que eu posso participando. Então, mais uma vez, foi muito bom estar aqui participando junto
junto com você e sempre que estiver disponível vamos estar participando desse papo gostoso com a galera e dos gamers, né? Com os próprios gamers, enfim. É sempre bom e muito legal a gente estar falando sobre futebol virtual, Maurão. Valeu! E eu queria agradecer também a você, amigo ouvinte, pela sua participação com a gente, sempre dando a sua colaboração, a sua sugestão, fazendo a sua pergunta. Você sabe, esse programa é seu, você ajuda a gente a produzir o programa Futebol Eletrônico aqui pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro, 94.1 São Paulo. Obrigado a você também que nos acompanha em qualquer lugar do planeta através do aplicativo Band Rádios que você baixa no seu iPhone ou no seu smartphone ou ainda pela internet no www.bradescoesportesfm.band.com.br. Eu fico por aqui desejando pra você aí uma excelente semana e você sabe, né? Próximo fim de semana a gente tá de volta, se Deus assim permitir, aqui em mais um programa Futebol Eletrônico, despertando paixões, movendo multidões. Este é o Futebol. Futebol Eletrônico com Mauro Santana.